Terça-feira, 9 de maio, 7 horas da manhã, em ponto, não, 7h01, estamos 1 minuto atrasado, me desculpa, viu, Pedro Falcão, 7h01, estamos começando o Desperta SL de hoje, este programa vai ao ar toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, tudo bem com vocês, meus caros, minhas caras, queridos e queridas? Quem está chegando pode ir deixando seu like, aquela coisa toda, mas principalmente eu peço todos os dias aqui, pega o link e compartilha. O nosso programa está completando essa semana, Pedro Falcão, 1 mês. Você acredita nisso? Sexta-feira será o nosso programa de fechamento do mês. Com a nossa quarta semana. Estou muito feliz, o programa está voando. Obrigado pela audiência de todo mundo. Vocês sabem, vocês nos encontram toda manhã aqui às 7 horas da manhã para ver, ouvir e entender as principais notícias do Brasil e do mundo. Temos bastante coisa no programa hoje. Vamos fazer um pouco diferente, eu vou falar sobre um assunto muito rapidamente, colocar um vídeo para vocês também, vocês terem uma ideia de como as coisas estão se encaminhando em relação à discussão sobre as tais fake news lá na Câmara dos Deputados. Depois a gente vai fazer um giro rápido para o que está acontecendo no mundo. Vamos falar também do caso da Eletrobras, um caso importante, o governo está tentando retomar o controle da Eletrobras, ou pelo menos está tentando ter um pouco mais de poder na Eletrobras. Vou explicar o que está acontecendo, detalhe, exatamente o que é que está rolando e o que é que está por trás que o noticiário não está falando. A gente leu ontem aqui uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. Ontem também o Jornal Nacional fez uma matéria sobre isso, colocando terror em cima desse movimento do governo de tentar retomar algum tipo de controle na Eletrobras, mas tem uma coisa que ficou faltando. Vocês sabem quem é que quer controlar a Eletrobras? De fato, ninguém está falando isso, né? Que curioso. Então eu vou falar, vou explicar para vocês o que é que está por trás da notícia, que este é um dos objetivos deste programa Desperta SL. Então vai chegando, vai deixando seu like, vai deixando seu comentário, pega o link de compartilhamento, você está nos assistindo aí no YouTube, no Facebook, no Twitter, na Twitch, onde mais, Pedro Falcão? No Instagram, né? É isso que temos por enquanto, temos para o momento, é isso. Então você consegue pegar o seu link e mandar para o seu grupo de Zap, para o seu grupo de Telegram, compartilhar nas suas redes sociais para a gente ir subindo, escalando a audiência. Nessa semana estamos fazendo uma audiência aí de 12, 13 mil pessoas, né? Nos assistindo ao vivo, o que significa que a gente sempre termina o programa com quase 50 mil pessoas aí que viram o Desperta, já acordaram mais informadas e espalharam informação para as pessoas ficarem mais espertas para lá e para cá. Tá bom, gente? Olha só, vamos lá então. A gente sabe que tá rolando a discussão sobre o PL das fake news, todo mundo que acompanha esse programa sabe. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, está em viagem oficial. Deve voltar no final dessa semana, início da próxima, então, por enquanto, os trabalhos legislativos importantes estão parados. Vamos lembrar o que a gente tem nos próximos meses no Brasil. A gente costuma esquecer das coisas. Então, vamos lá. Teremos votação do ex-arcabouço fiscal. Não se chama mais arcabouço fiscal, tem um novo nome agora, né? Lei, como é que é? Não é de responsabilidade, é de sustentabilidade, né? A lei para o governo sustentável, um negócio assim, basicamente são as novas regras que vão substituir o famoso e já furado 250 milhões de vezes pelo governo Bolsonaro. Como eu falei ontem, essas coisas no passado, Pedro Falcão, costumavam dar impeachment. Hoje não dá mais, hoje está meio fora de moda esse negócio, né? Pedalada fiscal, esse negócio todo aí não está mais na moda, né? Quando era lá no passado, né? A Dilma Rousseff lá deu problema. O Bolsonaro, Paulo Guedes, furou o teto, tudo bem, ninguém viu, passou, passa correndo, faz de conta, nada aqui, nada para ver, sai caminhando, né? Esse teto de gastos será substituído por uma nova regra fiscal que basicamente, gente, colocando a coisa no chão assim, são as regras para dizer como é que o Brasil tem que gerenciar a grana que entra nos cofres do país, tá? Manter lá uma razoabilidade nos gastos, mas evidentemente com uma nova ideia na cabeça, que é fazer com que o dinheiro chegue mais na ponta de baixo também, lá nos pobres, lá na galera que precisa, né? Não era muito a visão do senhor Paulo Guedes, muito antes, pelo contrário, vamos lembrar que era o ministro da Economia que criticou, né, que as empregadas domésticas viajavam muito para Disney. Não esqueçam disso, por favor, tá? Sim, este é Paulo Guedes, que, aliás, enquanto criticava isso, tinha lá os seus milhões de dólares depositados numa offshore no exterior e ganhou muito dinheiro
com a valorização do dólar aqui no Brasil, enquanto ele era ministro da Economia, num evidente, né, conflito de interesses que a gente viu acontecer durante o governo Bolsonaro, mas tudo bem, não dá nada, essas coisas está tudo liberado, né? No governo Bolsonaro podia fazer, não tinha clima, né, como se dizia, para punir essas pessoas. Muito bem, temos então o arcabouço fiscal. Teremos a CPI dos atos golpistas do 8 de janeiro, não esqueçam, né? Foi aprovado o requerimento de CPI, falta definir quando ela será instalada e temos mais algumas CPIs pela frente. CPI das lojas americanas, a gente vai falar sobre isso hoje também, CPI das apostas esportivas nos jogos de futebol, sim, teremos uma CPI sobre isso, e também uma CPI sobre o MST, que o governo tem que estar bem atento, porque essa CPI será usada pela extrema-direita brasileira para fazer o quê? Criminalizar os movimentos sociais. Esse é o objetivo dessa CPI. Sabe quem vai ser o relator da CPI do MST? Já viu quem vai ser, o Pedro Falcão? Ricardo Salles, o homem, né? O homem que gosta de mandar a bandeira da Amazônia para fora do Brasil de jeitos esquisitos, no mínimo, para dizer no mínimo, né? Vocês imaginem o circo que vai virar esse negócio, tá? Então, diante disso, temos, claro, uma dificuldade imensa para tocar logo o PL 2630, o tal do PL das fake news, uma lei que permita que o Brasil, enquanto nação, traga à baila da justiça as plataformas de redes sociais para falar, veja só, meus queridos, vocês não podem fazer tudo o que vocês querem, porque hoje temos um mercado de fato desregulado no Brasil. Quanto mais desregulado o mercado, via de regra, para empresas capitalistas globais como Facebook, Google e outras, melhor. Tá? Essa é a lógica deles, eles não querem regulação nenhuma nunca. E aí, agora que a gente está com esse assunto meio de lado, né? Um deputado decidiu lá fazer, a gente está vendo aqui o site da Câmara dos Deputados, decidiu criar uma comissão para debater as restrições à liberdade de expressão. Notícia publicada ontem, no final do dia, né, 8 de maio de 2023. O deputado é esse cara aqui chamado Gustavo Gayer. É um deputado neo-eleito, acabou de ser eleito, chegou em Brasília em janeiro, né? Esse deputado aqui é da turma dos deputados do Nicolas de Peruca, tá? É essa galera aqui, essa gente foi para lá para isso, para fazer circo, para fazer bagunça, tá? Gustavo Gayer é desse tipo de deputado, tá? É o deputado meme. É o deputado que foi eleito por uma parcela da população que não tá nem aí para o que o cara vai fazer lá. É o legítimo meme humano, né? O cara é um meme, ele vira um ser humano e ele vai para a Câmara. Este é Gustavo Gayer. E aí, a notícia é no mínimo curiosa. Olha aqui, ó. Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima quinta-feira, portanto, amanhã, né? Amanhã não, depois de amanhã, hoje é terça-feira. Para debater, aspas, medidas implementadas pelo Poder Judiciário para restringir o direito à liberdade de expressão. O pedido para a realização da audiência foi apresentado pelo deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiânia, de Goiás, né? Ele criticou medidas como a proibição de conteúdos considerados ofensivos, a censura de palavras e temas considerados inadequados e a proibição de veículos de comunicação de transmitir determinados assuntos. Vamos lembrar que isso tudo fica muito vago, né? Mas os temas ofensivos, inadequados ou determinados assuntos é, por exemplo, gente organizando massacre em escola, tá? É disso, eu vou repetir pela milésima vez, é disso, essa é a espinha dorsal do PL 2630. Qualquer pessoa que esteja falando alguma coisa contrária a isso, você peça, por gentileza, para apresentar para você, no projeto de lei, no texto, onde é que está proibido você falar sobre versículo da Bíblia, você dizer que é de direita, você defender A, B e C. Peça para mostrar. Essa pessoa não vai conseguir porque não existe, tá? Aí, aspas do nosso nobre deputado, né? Essas medidas têm sido impostas ao povo brasileiro, aos deputados e senadores em razão de suas opiniões e palavras. Falso, mentira. Afrontando o artigo 53 da Constituição, liberdade de expressão. Falso, mentira, até porque nenhum direito é absoluto, nem mesmo a liberdade de expressão. Nem mesmo o direito de ir e vir é absoluto, meus amigos e minhas amigas, porque se você eventualmente foi condenado e está preso, por exemplo, por ter cometido um assassinato, o seu direito de ir e vir, ele é restringido temporariamente, enquanto você está preso. Logo,
Não há direito absoluto, os direitos precisam ser confrontados com outros direitos e outros deveres, né? Sem qualquer debate público, falso ou diálogo. Falso, o PL das fake news, PL 2630, está sendo debatido com a sociedade há 3 anos, já falando sobre isso aqui, tá? Como o Gustavo Gayer devia estar espalhando fake news, como a gente vai mostrar aqui, a gente vai mostrar que o cara que está preocupado em debater o PL das fake news já foi condenado, não foi uma vez só, tá? Foram várias, eu vou mostrar uma. Já foi condenado justamente por espalhar notícias falsas, tá? E aí o Gayer diz que está ocorrendo uma institucionalização da censura no Brasil. Falso. O debate, então, vai acontecer às 14 horas no plenário 11, né, na quinta-feira, e foram convidados para participar, entre outras pessoas, representantes do Google e do Twitter, tá? Então, eu vou repetir o que eu já falei aqui na semana passada durante o debate sobre o PL das fake news. Principalmente Google e Facebook, mas também as outras plataformas no Brasil. E esse padrão se repete em vários países do mundo, se uniram ao que tem de pior da extrema-direita, tá? De pior, se juntaram a gente horrível, de fato, tá? E tá aqui, ó, eles vão lá debater esse negócio com esse cara aqui. Sabe quem é o Pedro Falcão? Gustavo Gayer? Vamos mostrar um vídeo do Gustavo Gayer para as pessoas entenderem quem ele é? Vamos lá. Vídeo retratação para Leandro Demore. Eu, Gustavo Gayer, venho por meio deste vídeo dizer que divulguei em meu canal do YouTube informações inverídicas sobre o jornalista Leandro Demore. Estou gravando essa retratação por determinação judicial. As informações contidas em 3 vídeos que publiquei nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2019, respectivamente, eram baseadas em um perfil anônimo de Twitter que publicou prints falsificados de conversas do jornalista. Eu não chequei a veracidade dos prints, que foram falsos, e não entrei em contato com o jornalista antes de publicar em meu canal, como preza a cartilha da boa informação. Portanto, as informações que divulguei baseadas na conta do Twitter Pavão Misterioso, nas quais menciono o nome de Leandro Demore, imputando a ele crimes, não são verdadeiras. As postagens do mencionado perfil traziam prints forjados de conversas que nunca existiram entre membros do The Intercept e hackers que teriam invadido celulares de membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Faço aqui a minha retratação. Eu adoro essa carinha no final. Esse é o Gustavo Gayer, espalhou lá em 2019, se não me engano, uma notícia de que eu e outros colegas jornalistas tínhamos comprado um hacker russo para invadir o celular do Moro, tínhamos pago o hacker russo em bitcoins, e para isso a gente tinha comprado o mandato do Jean Willis, por isso que o Jean Willis foi embora do Brasil, tudo isso. Passou semanas falando desse negócio, tá? Eu decidi trazer esse caso, porque é um caso emblemático, processei esse cidadão, ganhei, e isso que vocês acabaram de ver foi ele lendo o texto que eu escrevi, né? Escrevi um texto para ele ler, e eu fiz o seguinte, Pedro Falcão, eu falei o seguinte, não precisa pagar o vídeo que você fez no YouTube, não, pode deixar lá, né? Fez um vídeo, né? A tal da história do pavão misterioso, fez um vídeo com um quadro mostrando como é que tinha sido os bitcoins, e hacker russo, e Sérgio Moro, e Jean Willis, e não sei o que, eu falei, não precisa pagar, não. Não vou censurar você, não fica com medo, não vou dar munição para você dizer que eu estou dizendo para você pagar seu vídeo, deixa lá. Eu quero que você poste um vídeo retratação e coloque esse vídeo em destaque nos comentários do seu vídeo original, que é mentiroso, que é falso, né? Então tá aí, ó. Esse é Gustavo Gayer, não é a primeira vez nem a única que ele é condenado por espalhar fake news. Há outras condenações também, e imagino que outras virão, porque, gente, é toda semana, se você acompanhar o que dá para se chamar de carreira desse deputado, é toda a semana. Esse tipo de gente no parlamento brasileiro que está falando que o PL 2630 é o PL da censura. Então pensa bem com quem é que você está se alinhando nessa história, nessa narrativa falsa, nessa mentira de que um projeto de lei que tenta trazer para o sistema judiciário as grandes plataformas bilionárias, trilionárias, aliás, né? Porque o faturamento em reais dessas plataformas vai para casa do trilhão de reais todos os anos. Pensa bem com quem você está se juntando, tá? Esse é o cara que está preocupado com o PL 2630. Essa é a liberdade de expressão que o Gustavo Gayer e outros acreditam que tem que ser feita, tá? Fala, Pedro Falcão. É isso que eles querem, né? Se esconder atrás de um pavão maluco, de um pavão misterioso, isso aí. Pra falar as coisas boas que eles querem. Exatamente, querem se esconder atrás do pavão, coitado do pavão, né? O que o pavão tem a ver com isso, né, gente?
Muito bem, vamos lá, vamos fazer um giro rápido para o que está rolando lá fora. Tem bastante coisa que eu separei aqui. Para quem gosta de ver lançamento de foguete, essas coisas, tem muita gente que gosta, né, da corrida espacial e que viu a explosão do foguete do Elon Musk 2-3 semanas atrás. A China está lançando o seu mais novo foguete cargo, né, um foguete de carga chamado Tianzhou 6, está pronto para ser lançado. A China está lançando de acordo com a Weshang Spacecraft Launch Site, né, que é o local de lançamento dos sites lá, e isso tudo dentro do programa espacial chinês, né, para quem não sabe, um programa espacial super importante, muito mal divulgado no que consideramos mídia ocidental, né, é um programa espacial, tem mais apelo o programa espacial do Elon Musk do que o programa espacial chinês. Certamente não há dúvida nenhuma de que o programa espacial chinês é 1 zilhão de vezes mais importante, mais sólido, né, e mais interessante, inclusive do ponto de vista científico, do que a tentativa de um playboy de botar um foguete no espaço, tá? Mas aí a gente vê, né, o Elon Musk vai lançar um foguete, o negócio explode, todo mundo fica vendo, vira o grande evento do dia, né? Então, para quem não sabia, vale a pena vocês darem uma olhada nesse programa espacial chinês. Está lançando esse foguete cargo agora, e esse foguete ele vai ser levado ao espaço, vai levar carga, né, suprimentos para a estação espacial chinesa, não a internacional. A China tem uma estação espacial própria, né, do país, para levar suprimentos para os astronautas que lá estão. Isso é uma notícia divulgada hoje lá pela agência Xinhua. Um giro rápido pelo New York Times, né? O que é que o New York Times está falando aqui? Um dos destaques da capa do New York Times hoje, né? Com o fim da Covid, gente, tem uma lei americana que ela foi colocada em prática durante a Covid, chamada Title 42, tá? Title 42, que é uma lei que, por tempo determinado, durante a Covid, durante a pandemia, durante, né, o ápice da pandemia, os Estados Unidos poderiam repelir, mandar embora, expulsar imediatamente, num procedimento que durava 10 minutos, de fato é o cálculo que foi feito pelo New York Times, qualquer pessoa que tentasse entrar nos Estados Unidos sem autorização, os chamados imigrantes ilegais, tá? No geral, não é assim que funciona. Se você tenta entrar nos Estados Unidos, você tem o direito de buscar asilo, né? Asilo político, asilo humanitário, né? Você pode estar tentando entrar no país por uma série de questões. Então, quando você tenta entrar, mesmo que de modo ilegal, né, cruzando a fronteira de modo ilegal, você tem direito a falar para as autoridades americanas, não, eu vim buscar asilo humanitário, por exemplo. E aí você passa por um processo e tem tempo de tentar provar isso para ver se você vai ficar nos Estados Unidos com a concessão de asilo ou se você vai ser mandado de volta para o seu país de origem. Durante a pandemia, isso tinha acabado, porque essa Title 42 tinha sido instituída e ela permitia que os imigrantes, eles fossem expulsos rapidamente dos Estados Unidos, né? Como eu falei, em questão de minutos. Agora, o Title 42, ele foi, que é uma lei, aliás, do sistema de saúde americano, né? Um act que eles chamam, de 1944, para vocês terem uma ideia, tá? Ali, o último ano da Segunda Guerra Mundial, né? Tá? Ela estava dentro desse contexto na época, né? E aí agora, depois de março de 2020, com a Covid, agora isso vai ser derrubado nos Estados Unidos, tá? Então agora o processo de imigração ilegal para os Estados Unidos volta ao que era antes. Então hoje o New York Times dá luz para isso. Por quê? Porque teremos no próximo ano eleições nos Estados Unidos, tá? No segundo semestre de 2024, portanto ano que vem, Joe Biden concorrerá à reeleição. Possivelmente, por enquanto que a gente vê nas pesquisas que saem nos Estados Unidos, o seu concorrente mais forte é Donald Trump. Pode voltar a concorrer, não sabemos como vai estar a situação legal do Trump até lá, né? Porque o Trump responde a alguns processos, pode, de fato, não conseguir concorrer. Mas, assim, no Photochart hoje, o que a gente tem é o Biden e Trump. E a questão da imigração nos Estados Unidos, como todo mundo sabe, é uma questão muito premente na discussão da sociedade, é uma discussão muito polarizante, para usar os termos mais atuais, né? Então, uma grande questão da administração Biden é como vai ficar a fronteira dos Estados Unidos agora, que a tentativa de imigração ilegal não pode ser repelida em minutos. Aí a gente vai voltar, possivelmente, a ver
aquelas cenas de pessoas que são presas na fronteira e ficam naquelas prisões, são uma espécie de prisões, né? São prisões temporárias, né? E a gente já viu cenas, inclusive no passado, de crianças isoladas, presas isoladamente, né? Porque são eventualmente capturadas na fronteira, são separadas dos pais, e aí no passado, 2 ou 3 anos atrás, durante o governo Trump, a gente chegou a ver cenas horríveis de crianças que estavam enjauladas, em jaulas muito pequenas mesmo, né? Então, aí agora há uma chance de desestabilização política para as eleições do ano que vem, e é isso que anda preocupando lá a administração Biden, né? Então aqui o New York Times mostra como isso funcionava, né? Então, usando o Title 42, né? Levava cerca de 10 minutos, tá? 10 minutos para que se fizesse todos os procedimentos legais contra esses imigrantes, usando as leis já existentes no país, tá? Então eles poderiam ser imediatamente expelled aqui, ó, né? Expulsos do país, como diz o New York Times. Agora, essa regra muda e isso, de fato, é algo que preocupa o governo dos Estados Unidos politicamente, né? Humanitariamente, não me parece que seja uma grande preocupação. Muito bem, vamos lá, gente. Ontem a gente falou aqui, também aqui o New York Times está trazendo esse destaque hoje na capa, a gente falou aqui sobre mais um assassinato em massa que aconteceu nos Estados Unidos, que vitimou 9 pessoas em um shopping center no Texas, né, na cidade de Allen, tá? E ontem a gente comentou também, em cima de uma análise do New York Times, que mesmo assim é muito difícil você conseguir mudar a legislação em relação a armas de fogo no Texas, que é um dos estados onde a legislação é mais permissiva para que pessoas comprem armas de fogo, inclusive armas de fogo de guerra. Esses últimos 3 massacres que aconteceram no Texas, por exemplo, foram feitos com AK-47, que é uma arma de guerra, tá? Uma arma chamada grosso calibre, é um fuzil de assalto, né? Por que é que um cidadão pode ter acesso a isso? Bom, a gente deve perguntar às pessoas que moram no Texas e que fizeram essa legislação. Mas aí, ontem mesmo, uma votação meio surpreendente, como traz o New York Times aqui, deu conta de que alguns membros de uma comissão, né, da Assembleia Legislativa Estadual lá do Texas votaram para aumentar a idade de permissão para compra desse tipo de arma. Hoje no Texas, se você tem 18 anos, você pode legalmente comprar um AK-47, tá? Essa comissão votou ontem para aumentar essa idade para 21 anos. Parece nada, mas assim, dentro do contexto do Texas, surpreendeu bastante. A imprensa local está bastante surpresa, né? E foi um voto, como diz aqui o New York Times, um voto de comoção, né? A lei aqui fala na compra de AR-15 Style Rifles, né? Então, rifles no estilo de um AR-15. O AR-15 é um rifle de guerra também, né? Uma arma de grosso calibre usada em conflito armado, tá? Uma arma, no caso, AR-15 de fabricação americana mesmo, né? E aí, 13 membros desse comitê ontem votaram para aumentar a idade, aqui, ó, de pessoas que podem comprar essa arma de 18 para 21 anos. Está aqui o destaque do New York Times. Vamos puxar aqui a nossa canetinha mágica aqui, ó, de 18 para 21 anos. O grande problema é que isso ainda vai ter que ser votado por toda a Assembleia Estadual lá do Texas, né? A Texas House, né? E os deadlines para a votação dessa primeira votação nessa comissão são bastante curtos, né? E aí, mesmo que isso passe, vejam a dificuldade para você fazer com que pessoas de 18 anos não possam comprar armas de guerra no Texas, tá? Tô falando de arma de guerra de fato, tá? Os conflitos armados no mundo hoje usam esse tipo de armamento aqui, tá? As infantarias, né? Então, foi aprovado numa comissão, mas isso ainda precisa passar lá na Câmara, né, na Assembleia toda. E depois ainda precisa passar pelo State Senate, né, que é uma outra Câmara mais alta lá, que é governada, que é comandada por um governador de ultradireita, extrema-direita, como os americanos chamam mais ultradireita, né, eles falam aqui em hard right, né, cada pouco a extrema-direita tem um nome diferente, né.
extrema-direita, tá? Chamado Dan Patrick, né, que tem muito poder sobre as casas. Isso tudo para fazer com que as pessoas possam continuar comprando armas no estilo da R15, tá? A diferença é que não poderão mais comprar com 18 anos, mas com 21 anos. E tô falando, gente, de um estado que teve, nos últimos meses, 3 assassinatos em massa. Os 3 foram perpetrados por pessoas que tiveram acesso legal a armas e usaram armamento de guerra para matar civis no Texas, tá? O último, como eu falei antes, vitimou 9 pessoas em um shopping center. Isso aí foi essa semana que passou, agora, tá? Então vejam como esse lobby ainda é muito forte lá, né? Mas foi surpreendente, segundo o New York Times, que essa votação nessa comissão pelo menos tenha acontecido, tá? Vamos lá. Última do New York Times hoje aqui, o Biden se coloca, né, claro, como o candidato a ser batido no próximo ano, até porque é o presidente concorrendo à reeleição, há uma tradição nas democracias, no Brasil é assim também, né? Aliás, o Bolsonaro foi o único que não conseguiu se reeleger, né? Desde a nossa redemocratização, depois da ditadura militar, o Biden se coloca como o candidato a ser batido nas eleições do ano que vem, mas há um grande problema que é a realidade, né? A realidade mostra aqui no New York Times que as pesquisas mostram que a vida do Biden não vai ser fácil, principalmente se ele tiver que concorrer com o Donald Trump, né? Há pesquisas, inclusive, que mostram que o Biden poderia, se as eleições fossem hoje, perder a eleição para o Trump com uma margem de até 6 pontos de vantagem. O New York Times está citando um gráfico que foi feito pela 538, que é um site que costuma trabalhar com dados, né? Produz dados para várias coisas, desde jogos de beisebol, de basquete, né? E consegue ter um índice até bastante curioso, né? Positivo, de acertos, né? Quem vai ser o campeão da temporada, quem é que é o jogador que vai fazer mais pontos, quem é que é o jogador do beisebol que vai fazer mais strikes ou home runs, etc e tal. Então, o 538 tem uma expertise em trabalhar com dados e fazer essas predições. Claro que nem sempre dá certo, os caras não vão acertar o número da loteria, tá? Mas eles são muito bons em juntar pesquisas, em organizar essa massa de dados e tentar apontar para o futuro com uma boa dose de acerto, tá? Os caras chegam num nível bem razoável de acerto nas suas pesquisas. Isso aqui é uma estimativa feita pelo 538 da aprovação do Biden, tá? Ele começa lá em janeiro de 2023, esse ano, né, com uma aprovação acima de 50% aqui, ó, 53%, né, 54% e uma desaprovação de 36, 34, 37, o que é um excelente nível, né, para alguém que está no governo e vai tentar concorrer à reeleição. O problema é que a partir, isso aqui é 2021, perdão, né, começo do governo Biden, a partir de julho, mais ou menos, lá de 21, a aprovação do Biden começa a cair e a desaprovação passa a aprovação. E aí temos um quadro mais ou menos estável de desaprovação, tá? No governo Biden. Aqui, ó. Então, é uma desaprovação sempre acima de 50%, raramente ela baixa disso, e uma aprovação na casa dos 40% a 43%. Isso se mantém estável para quem está vendo o vídeo, não está só assistindo, né? Essas linhas se cruzam, né? E aqui em julho, mais ou menos aqui, ó, agosto, 27 de agosto de 2021, acontece o que se chama em pesquisas de abriu a boca do jacaré, né? Vocês forem olhar aqui, né? Não é uma boca tão aberta assim, né? Mas vamos imaginar que isso aqui fosse o corpo do jacaré, né? Ó, aqui abriu a boca do jacaré. Isso aqui é como a gente fala aqui no Brasil, né? Quando a gente vai falar de pesquisa, né? Como isso aqui fosse a boquinha do jacaré. Ó, que bonitinho que a gente consegue desenhar aqui, né, o Pedro Falcão? A gente pode ficar aqui brincando o dia inteiro com essa coisinha. Vamos fazer o zoinho do jacaré também? Olha o zoinho do jacaré. É um talento, né? É o talento, não é? Eu acho que não tá tão na ponta assim os olhos. Não é tão na ponta os olhos de jacaré? Vamos fazer 2, então. Vamos botar mais um aqui, ó. Vamos fazer um jacaré de óculos. Pronto. Parece que lá do Monstros Vamos fazer o jacaré de óculos escuros. Parece o Wazowski, né? Não, quem que é do Monstros S.A.? Jacaré de óculos escuros. Aí, ó. Pronto. Se fosse no colégio, a gente ia fazer o jacaré fumando também, né? Mas a gente também não tá mais na quinta série, né? Para botar um cigarro na boca do jacaré, não vamos fazer isso, né? Tem criança assistindo o programa essa hora, né? Será que tem criança acordada? Deve ter. Então, ó, abriu a boca do jacaré de fato e não fechou mais, né? A aprovação do Biden. Então, uma grande preocupação aí
que se junta ao que a gente estava falando antes também em relação à preocupação sobre a imigração, que é sempre um grande tema de debate eleitoral nos Estados Unidos, não será diferente dessa vez, né? Lembrando que a gente tem o conflito aí na Ucrânia, né, a invasão russa da Ucrânia, a gente tem muita gente, claro, que os ucranianos em massa, eles migram para a Europa, mas acaba que, obviamente, respinga alguma coisa nos Estados Unidos também, e por menos, claro que não é igual, né? O volume de pessoas que vai para os países europeus que vai para os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos esse pânico do imigrante, ele é muito presente ainda. Então se você começa a ver mais ucranianos do que você via, né, a direita, a extrema-direita nos Estados Unidos usam isso como pânico social, né? Olha só, os imigrantes estão invadindo o país, esses democratas que ficam deixando qualquer um entrar aqui, né? Então essa é uma grande questão. O Biden, em termos de aprovação, não está lá muito bem das pernas, né? Gostei do meu jacaré. Vou apagar ele e me despedir com pesar, com dor, tá, jacaré? Muito obrigado para você. Beijo para você. Tchau. Muito bem, eu tinha separado um vídeo, na verdade a gente não vai botar o vídeo hoje, né? Eu vou deixar isso aqui para amanhã, tá? Tem uma matéria interessante do Times também, como a gente falou bastante deles. Vou trazer amanhã, tá? Mas é uma reportagem que conta a vida em Nova York de uma artista chamada Connie Converse, que era considerada uma precursora do Bob Dylan, tá? Nesse folk mais urbano, assim. E é uma história muito, muito legal, porque a Connie Converse, ela desapareceu, de fato, ela sumiu, ela entrou num carro para fazer uma viagem e desapareceu, deixou várias gravações, várias músicas gravadas, tem muita coisa que você consegue encontrar por aí, no YouTube, no Spotify, nessas plataformas e tal, né? E o New York Times faz uma espécie de biografia da Connie Converse aqui. Eu vou deixar para falar sobre isso amanhã, e aí a gente termina o programa amanhã ouvindo Connie Converse, tá bom? Muito bem, Eletrobras, governo terá batalha jurídica para reverter venda, dizem advogados. Isso aqui é uma matéria da Bloomberg Linha, que é um canal que tem redação no Brasil também, né? Para cobrir basicamente economia. Ação no STF aumenta a preocupação sobre reestatização. Para especialistas, medida teria custo alto e prejudicaria o ambiente de negócios. Do que é que está falando aqui a repórter Juliana Estigarribia? É isto? É isto. Matéria publicada na manhã, né, nessa madrugada, 4h45 da manhã. Uma eventual tentativa do governo Lula de reverter a privatização da Eletrobras tende a enfrentar obstáculos jurídicos e teria um custo elevado para os cofres da União para compensar os acionistas, de acordo com advogados especializados no assunto consultados pela Bloomberg Linha. Eu vou fazer o mesmo parênteses que eu fiz ontem em relação à reportagem que saiu sobre esse mesmo assunto de ontem, tá? Na Folha de São Paulo. Os especialistas ouvidos pela Folha ontem, os especialistas ouvidos pela Bloomberg hoje pensam exatamente a mesma coisa, são todos contra, tá? Eu não consigo imaginar que não tenha um cidadão brasileiro que tenha competência para falar desse assunto, que consiga ver essa história sob um outro viés, sob um outro prisma. Eu não estou nem dizendo aqui se eu sou contra ou a favor. Eu, inclusive, estou me colocando como cidadão brasileiro. Eu não tenho capacidade para saber se eu sou contra ou a favor. Mas toda matéria que eu leio me joga para o mesmo lado. Eu me sinto mal informado como cidadão brasileiro. Eu não estou nem falando como jornalista. Eu leio essa matéria aqui, tá, tem bastante detalhes, tem um monte de coisa, tal, tem coisa que não está dita também aqui, que a gente vai falar, que é importante, né? Na matéria da Folha ontem também, na matéria do Jornal Nacional também. Eu sei que é um assunto que as pessoas não estão olhando muito, mas, gente, é a Eletrobras, é a energia elétrica que chega na sua casa. A gente não está falando aqui de uma empresa que pode acontecer o que aconteceu nas Americanas, tá? A gente não está falando disso. A gente está falando da Eletrobras. E aí ontem teve matéria na Folha, ontem teve matéria no Jornal Nacional, uma matéria até relativamente extensa falando sobre isso, uma matéria também alarmista, né, com esse tom assim, ai meu Deus, o governo quer botar a mão nisso, vai prejudicar muitas pessoas, não façam isso, esse era o tom da matéria. Olha a burrice, olha a cagada que o governo está fazendo. A matéria da Bloomberg vai na mesma linha, para ficar, né, é bom fazer trocadilho, né? A matéria da Bloomberg Linha vai na mesma linha das outras. E eu me sinto mal informado, cara, é real, assim, eu tô tentando entender esse assunto, mas eu não consigo achar um lugar onde tenha pessoas qualificadas que me deem uma opção contrária, que digam, realmente faz sentido o que o governo está fazendo. Tem um caminho, pode ser por aqui, pode ser por ali, pode ser por lá, faz sentido. Por quê? Porque essa empresa é uma empresa estratégica, que para começar não devia ter sido vendida, mas foi, né?
é uma empresa estratégica, as pessoas não podem ficar sem energia, não é um setor onde se deve visar o lucro sempre acima de qualquer coisa, porque se você vai pegar a Eletrobras e visar apenas o lucro, talvez não valha a pena puxar a linha para botar energia na casa do seu Zé e da Dona Maria, que moram lá não sei aonde, porque não é economicamente viável. Se essa empresa tem controle público, vai ser puxada a tal da linha, porque o lucro não é o interesse final sempre na ponta da linha, é levar energia para a casa das pessoas. Então a gente tem um debate importante nisso, e eu não consigo encontrar em lugar nenhum alguém que faça esse debate de um jeito mais limpo, mais aberto. É sempre contra. A Folha ontem ouviu 5, 6 especialistas, todos pensavam a mesma coisa. O Jornal Nacional ontem deu uma matéria, não tinha uma voz dissonante que dissesse, faz sentido, é difícil, seria melhor não fazer, mas se for fazer, o caminho é esse. Faz sentido, pode ser, algum país já fez, a gente tem casos no mundo, eu não sei, por exemplo, tem casos no mundo onde isso aconteceu, que teve uma espécie de reestatização de transmissão de energia depois de privatização? Deve ter, eu imagino que tenha. Será que o Edu Moreira sabe? Eu vou perguntar para o Edu depois se ele pode falar sobre isso. Deve ter. Eu não sei, eu estou mal informado, eu não consigo saber, eu não consigo descobrir. Ninguém está fazendo o dever de casa, que é olhar para o que acontece no mundo e falar, gente, isso aqui já aconteceu na Alemanha, sei lá, na Itália, estou chutando, tá? No Japão, né? No Canadá, não sei. Então fica difícil de se informar sobre esse assunto mesmo. Então, tem aqui, né, essa discussão, o governo vai entrar, já entrou, na verdade, né, com uma ação através da AGU, né, uma ação do Supremo Tribunal Federal contra uma medida que limita os votos dos acionistas à proporção de 10% do capital da empresa. O que significa? Hoje, o governo brasileiro, através do governo, do BNDES, né, também, 43% das ações da Eletrobras. Só que tem uma regra chamada Poison Pill, que é a pílula do veneno, esse é o nome da regra, tá? Poison Pill, que não permite que o governo ou qualquer outro acionista tenha opção de voz na empresa acima de 10%. Então o governo tem 43% da Eletrobras, só que em um conselho de administração de 9 pessoas, só pode ter um conselheiro. Então imagina, você é dono de quase metade da empresa, mas quando você vai formar o conselho, que tem 9 pessoas, você não pode ter 3, 4 pessoas, 5 pessoas ali, você pode ter uma só, tá? E aí é isso que o governo está debatendo. Por quê? Né? Qual o objetivo disso? Né? Então, esse é o debate que está sendo colocado. De novo, eu não sei se isso é bom, se é ruim, eu sou completamente ignorante nesse assunto, de fato. Mas quando eu tento aprender pela imprensa, eu não consigo. Eu não consigo, porque está todo mundo falando a mesma coisa, todos os dias, em todos os lugares. É impossível você ler uma voz dissonante, coerente, que dê para você uma outra perspectiva sobre o assunto, né? Os meios que se dizem isentos e tal, não é isento, gente. Tá todo mundo falando a mesma coisa todos os dias, tá? E aí, a questão é o seguinte, quem é que vai julgar esse caso lá no STF? O nosso querido Nunes Marques, né? Traz a Folha de São Paulo aqui, Nunes Marques do STF relatará a ação de Lula para ampliar poder da União na Eletrobras. Não é ação de Lula, é ação do governo, né? Não é o Lula aqui que quer controlar a Eletrobras, né? O governo Lula vai passar e se essa ação prosperar, ela seguirá na mão do governo brasileiro, né? Ministro que foi indicado por Bolsonaro também relata outras ações relacionadas à privatização da empresa. Então essa tentativa do governo estará na mão do Nunes Marques lá no STF, tá? E aí, qual que é a grande questão? Isso não está colocado nem na matéria da Folha, nem na matéria do Jornal Nacional de ontem e nem na matéria da Bloomberg Linha de hoje. Tudo bem, o governo quer mais poder de voto e de voz dentro de uma empresa onde ele é limitado a 10%, mas ele detém 43%. É uma discussão válida, não parece uma discussão descabida. Mas quem é que controla a Eletrobras? Isso não aparece nas matérias, tá? Isso não aparece nas matérias. Então, eu tive que resgatar uma matéria antiga, porque isso aqui eu já sabia por causa da crise das Americanas. Então, quem é que controla a Eletrobras hoje? E quem é que está brigando pelo controle da Eletrobras? Burlando, inclusive, essa regra dos 10% de controle. Por quê? Vai se juntar com outros grupos. Vai deixar o governo de lado, vai juntar 2 ou 3 grupos e vão assumir o controle da empresa. Então essa Poison Pill,
essa regra, ela pode inclusive ser burlada. Por quem? Por grupos privados. E por quem? Por grupos estatais de outros países. Reportagem aqui da Isto é Dinheiro, reportagem publicada em 16/6/2022, portanto, no ano passado, né? Quase um ano atrás, tá? Singapura, Canadá e Lehman. Quem é o Lehman? Lehman é o nosso bilionário de estimação, né? O grande responsável pelo rombo das Americanas. Ele e os seus sócios, tá? Então, Singapura, Canadá e Lehman vão controlar a Eletrobras. Sob protesto, a privatização da Eletrobras foi analisada na B3 na terça-feira 14, isso no ano passado, em junho, tá, gente? A operação movimentou 33 bilhões de reais. Foram vendidos 800 milhões de ações, tá? O governo tem parte das ações através do BNDES e o capital votante da estatal, que era do governo brasileiro, do Brasil, do povo brasileiro, né? Que era de 68%, passou para 40,3%, aumentou um pouquinho depois, tá? Hoje fala-se em 43%. O que na prática transformou a Eletrobras em uma empresa privada. Quem é que controla, quem é que tem a maior parte das ações e se juntarem vão controlar a Eletrobras, ou seja, a tal da poison pill, a tal da regra, vai para o espaço. Vai para o espaço porque esses grupos vão se juntar e vão passar por cima dela, tá? Quem? O Fundo Soberano de Singapura, ou seja, o que é que está acontecendo? A gente já falou sobre isso aqui, o Edu Moreira fala sobre isso também várias vezes. Nós não estamos privatizando as nossas empresas, nós estamos estatizando as nossas empresas para governos estrangeiros. E esse caso aqui não é o único, está longe de ser o único, tá? Então, vamos privatizar a Petrobras. Quem é que comprou uma fatia enorme da Eletrobras? O Fundo Soberano de Singapura. Bom, então é um fundo soberano controlado por um Estado soberano, né? Então nós estamos estatizando as nossas estatais para estados estrangeiros. Quem mais botou dinheiro na Eletrobras? O veículo de investimentos do fundo de pensão canadense, né? Então, de novo. E quem mais? A gestora brasileira 3G Radar, ligada ao 3G Capital, de Jorge Paulo Lehmann. Devem se tornar os maiores acionistas da Petrobras quando a oferta estiver concluída. Acionista minoritário, o governo manterá uma golden share que lhe garante poder ter veto em caso de deliberações que visem alterar o limite da participação do capital de 10%, que está no estatuto da empresa, tá? Então, gente, basicamente, grupos privados compraram esse negócio, grupos estrangeiros ligados a estados soberanos compraram esse negócio, né? E aí, meus caros, quem é que fez a auditoria da privatização da Eletrobras? A empresa que fez a auditoria das lojas americanas é a mesma que recomendou a privatização da Eletrobras. Então, a empresa que cuidava das contas das americanas, que entre 4 milhões de aspas não viu o rombo de 40 bilhões das americanas, foi a mesma empresa que fez a auditoria e falou: Eletrobras, sim, pode vender, tá? Quem é que comprou uma fatia importante da Eletrobras? Os mesmos caras das americanas. Então vocês veem que esse dinheiro, esse ciclo do dinheiro, ele fica rodando entre as mesmas pessoas, tá? A empresa é a PwC, que antigamente era chamada de PricewaterhouseCoopers, tá? Isso aqui nos traz a revista Fórum. De novo, matéria também do passado. Esses contextos todos deveriam estar nas matérias que estão sendo publicadas agora. Se a gente está falando que o governo quer assumir de novo o controle da Eletrobras, ou reestatizar, ou ter mais poder de voto, eu quero ser informado como cidadão quem é que manda na Eletrobras hoje. E quem é que do outro lado está brigando pelo controle. Se não é o governo, quem? Alguém vai controlar a empresa, certo? A empresa não ficará sem controle. Então, o governo está brigando com quem para ter o controle dessa empresa? Não está em nenhuma matéria recente sobre o caso Eletrobras. Zero. Eu estou tendo que buscar matérias antigas. Essa aqui da revista Fórum é de janeiro. Janeiro, uma matéria que tem meio ano já, 16 de janeiro de 2023, tá? Aqui uma outra matéria de janeiro também, publicada pelo Estadão. Eletrobras, empregados creem que crise nas americanas pode impactar a empresa. Olha aqui, ó, o que traz aqui, ó. Após a revelação do escândalo das americanas, a Associação de Empregados da Eletrobras, a AEL, chamou atenção para a interferência que o mesmo grupo de acionistas da Varejistas tem na ex-estatal. Deixa eu puxar para o lado aqui. A 3G Radar, maior acionista preferencial da Eletrobras, ou seja, quem é que tem a maior
parte de ações preferenciais da Eletrobras hoje? O grupo do Jorge Paulo Lemann, do rombo das Americanas. A mesma galera que não viu 40 bi de buraco numa empresa, tá querendo controlar. Ah, então é o governo. Não, se não é o governo, quem é? É essa galera que vai querer controlar a energia que chega na sua casa, tá? Que tem como sócios aqui o 3G Radar, Jorge Paulo Lemann, Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira, principais acionistas das Americanas. Após a privatização, o fundo 3G Radar ficou como maior acionista preferencial da Eletrobras, com 10,88%, acima do BNDES Par, que é governo, tá? 6,68%. E aí, segundo os funcionários, Lemann, Telles e Sicupira têm visão de curto prazo, o que seria preocupante em se tratando do setor elétrico. Vou ler um trecho de uma nota que foi publicada pelos funcionários da Eletrobras. O novo escândalo contábil acende o sinal amarelo para a Eletrobras e deve servir de alerta ao novo governo brasileiro. Está cada vez mais claro que esse modelo de gestão produz apenas resultados de curtíssimo prazo, tá? Isso aqui são os funcionários falando. Resultados de curtíssimo prazo, levando a grandes desastres em médio e longo prazo, afirmaram os funcionários da própria Eletrobras. Em um documento divulgado na terça-feira, isso aqui é janeiro, tá? Porque, de novo, as matérias não estão falando sobre isso. A associação informa que o Conselho de Administração da Eletrobras, sob influência da 3G Radar, aprovou recentemente uma nova política de recompra de ações e alterou a sua política de pagamento de dividendos. Além disso, agraciou seus executivos com aumentos de 400% e adotou um novo método para premiar seus executivos com uma remuneração variável baseada em ações. Importa apenas a busca por lucros, dividendos e bônus no curtíssimo prazo. O que é que está denunciando aqui a AEL, a Associação dos Funcionários da Eletrobras? Olha, gente, essa galera aqui das Americanas, o que é que eles fazem? Eles assumem uma empresa, eles vão lá e cortam o número de funcionários, fecha o número de loja, reduz o custo ao máximo que eles puderem, empurra prazo de pagamento de fornecedor para 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150 dias, 190 dias. Ou seja, fica girando com o dinheiro dos produtos que são vendidos nas Americanas e não paga os fornecedores, o que para o fornecedor é péssimo, porque além da depreciação da moeda, o cara fica sem grana, o cara eventualmente tem que recorrer a banco, porque está sem dinheiro para fornecer para as Americanas. Então, o que é que eles estão denunciando? Esse modelo de negócios aqui, de visão de curto prazo, ele visa o quê? Aumentar salário, remuneração variável conforme lucro imediato, dividendo e bônus. Isso aqui é o contexto do que está acontecendo na Eletrobras. Isso não está sendo falado. Ok, nós não queremos o governo controlando a Eletrobras. Afinal de contas, foi privatizado. Então o governo privatizou. Ai, que horrível mudar a regra. Insegurança jurídica. Meu Deus, que horrível. Ninguém quer isso. Vamos supor que seja esse o ponto. Então a gente não quer isso. Seremos convencidos de que contrato feito, contrato cumprido. Quem é que vai controlar a empresa? A gente não sabe. Quer dizer, a gente sabe, agora vocês sabem, tá aqui quem é que vai controlar a empresa. Está sendo feito um péssimo jornalismo em cima desse negócio. Eu estou tendo que gastar horas para pesquisar, para tentar entender o que acontece na Eletrobras. E, de novo, a gente não está falando, por mais que seja importante, das lojas Americanas. A gente está falando de uma coisa muito maior e muito mais estratégica do que as Americanas. Seria horrível se as Americanas falissem, fechassem todas as lojas, muita gente ia perder emprego, muito fornecedor nunca mais ia ver a cor do dinheiro, seria horrível. Agora, não se compara à Eletrobras. A Eletrobras não é horrível, é catastrófico se os caras pegarem e implementarem esse modelo Ambev de gestão, esse modelo Burger King de gestão, modelo maionese Heinz de gestão. Pesquisem vocês próprios. Esse modelo Americanas de gestão na Eletrobras. E tá dado aqui, gente. O governo está tentando brigar pelo controle de uma empresa que, se não voltar para a mão do governo, vai ir para a mão desses caras aqui. Essa é a grande discussão. Então, não é um cenário bom a gente ter que rever o contrato. Bom, esse cenário aqui é bom?
Você depois que eu falei que você achou bom esse cenário aqui, eu não acho bom, não. Eu acho um cenário aterrorizante, tá? Então temos aí um péssimo serviço de jornalismo, né, em cima dessa questão. Vamos lá, vamos rodar mais um pouquinho. Matéria hoje do jornal La Stampa, o jornal italiano editado na cidade de Torino, na bela cidade de Torino, né? A Itália publicou hoje regras para um novo título da dívida do país, como a gente tem aqui, né? O Tesouro Direto, o nosso Tesouro Direto. A Itália também tem o Tesouro Direto deles lá, né? Esse novo título vai se chamar BTP Valore, e ele vem para brigar com outro título da dívida de Estado da Itália chamado BTP Futura, tá? Eu só quis trazer isso aqui para vocês verem como é bastante curioso. A gente está falando bastante do juro no Brasil, né? Se você compra hoje um título do Tesouro Direto, você vai receber aí um juro de 11, 11,5%, 12, 12,5%, depende da negociação que você faz, depende do dia, né? Porque a gente tem um juro básico acima de 13%, né? Para vocês terem uma ideia, então, como as coisas andam lá fora, tá? Economia italiana anda de lado há uns 10 anos, tá? Olha, uns 10 anos fácil. Desde 2008, 2009, a economia italiana anda de lado ou anda para baixo. Durante a crise do subprime nos Estados Unidos, eu sei porque eu morei no país, a economia andava para baixo. Depois ela começou a se recuperar, ela começou a andar de lado, crescia 1% ao ano, 0,8%. 1,2, nada. Veio a pandemia, andou para baixo de novo, né? Então, assim, tem inflação agora na Itália, que é uma coisa que, assim, você podia morar 10 anos na Itália, o preço do cafezinho num bar na Itália não mudava. O tempo que eu morei lá, morei 3 anos lá, o cafezinho na cidade custava 80 centavos de euro. Durante 3 anos não mudou 1 centavo o preço do cafezinho. De fato, a Europa no geral, mas a Itália é uma economia muito estável em termos de inflação. Agora está tendo inflação lá, ou seja, para além do país não crescer, a inflação está comendo a renda das pessoas. Sabe quanto é que a Itália vai pagar por um título de 4 anos de dívida pública, como se fosse um tesouro direto? Aqui, ó, o BTP de 4 anos vai pagar 3,5%. 3,5%. Então eu só quis trazer, para vocês terem uma ideia, mais ou menos como a coisa anda lá fora. Talvez o Roberto Campos Neto possa ver esse programa também, né? E começar a olhar e falar assim, é 13? Não é 13, doutor. Não é 13, tá? Não é 13,5%. É 3. 3,5%, tá? Em cima disso tem alguma coisa de reposição de inflação também, mas a inflação basicamente vai fazer o seu dinheiro não ser comido, né? Não vai te dar retorno nenhum, né? Então, é mais ou menos assim que a coisa anda lá fora. Enquanto isso, a gente aqui está brincando, né, de Banco Central mandando no Brasil com o juro que segue nas alturas, maior juro real do mundo. Vamos lá rapidamente, então, voltando para o Brasil, para as notícias de última hora, vamos lá para a capa do jornal O Globo. Base de Lula quer esperar a Câmara votar arcabouço fiscal para instalar a CPI dos ataques golpistas. Aqui o Globo traz destaque para isso, né? O governo quer primeiro tentar pautar o arcabouço fiscal. Possivelmente o texto do arcabouço fiscal deve chegar na Câmara amanhã. Não se vota amanhã, chega amanhã, tá? Então o governo, como tem vários flancos abertos, né? Tem aí o PL 2630, tem CPI pela frente, tem arcabouço fiscal, vai priorizar suas forças políticas, segundo a manchete do jornal Globo, para tentar aprovar o arcabouço primeiro e depois pensar na CPI dos ataques golpistas. Para vocês terem uma ideia, os líderes partidários não indicaram ainda quem são os parlamentares que vão participar da CPI. Então a CPI, por enquanto, foi aprovada, mas está parada, tá, gente? A Bela Megali em destaque aqui também, repórter Bela Megali, o alerta vermelho entre os bolsonaristas sobre o segundo celular de Mauro Cid. 3 aparelhos foram apreendidos pela PF na residência do braço direito de Bolsonaro. Lauro Jardim, depoimento de Bolsonaro no caso das vacinas, pode ser já nessa sexta-feira. O que é que alegou a defesa do Bolsonaro? Que eles não tinham lido ainda a inicial, a peça, que foi a peça que desencadeou as prisões e as buscas e apreensões. Essa inicial, aparentemente, né, essa investigação policial, perdão, ela tem 3.000 páginas. Claro que muito disso é anexo, é contexto e tal. O sumo, na verdade, está ali, está óbvio, a gente viu o que aconteceu. Agora a defesa falou que leu e vai marcar o depoimento do Bolsonaro, e aí o Lauro Jardim diz que pode ser na sexta-feira. Se tiver depoimento do Bolsonaro na sexta-feira, vocês, claro, acompanhem aqui pelo Desperta ou
pelo ICL Notícias primeira edição ou pelo segunda edição, a depender do horário que vai ser. Aliás, o segunda edição agora é um horário novo, né? 6 horas da tarde, com a apresentação da nossa querida Robertinha e do Chico Pinheiro, tá? Chico Pinheiro estreou ontem. Então, o ICL N2, segunda edição, agora vai ao ar todos os dias, segunda a sexta, das 6 às 8, tá? São 2 horas, o horário puxa um pouquinho mais para cedo e tem o nosso amado, querido, gigante Chico Pinheiro, tá? Vamos lá então, reta final aqui. Preso o Cid, né? O Mauro Cid recebe visitas, tenta passar tranquilidade e, por enquanto, não fala em delação. Traz aqui a Carla Araújo no UOL. Em áudio, aliados de Bolsonaro tramam usar 1,5 mil militares em golpe. Isso aqui são novos áudios que foram divulgados ontem pela CNN Brasil, do Ailton Barros, agora com o coronel Elcio Franco, o homem do broche de caveira da CPI da Covid. Lembram que era o número 2 da saúde, do Pazuello? Esses áudios foram trazidos ontem pela CNN e confirmam a história de que alguns militares no entorno de Bolsonaro estavam tramando, de fato, um golpe militar depois que o Bolsonaro perdeu as eleições. Você vai ver toda a repercussão disso agora no N1, que está começando daqui a 3, 4 minutinhos, tá, gente? A gente não vai se estender sobre isso, justamente porque no N1 vai ter uma análise aprofundada, vai ter a leitura dos áudios, então você vai poder ficar muito tranquilo, que você vai saber tudo o que aconteceu em relação a esses novos áudios que foram publicados ontem, foram levados ao ar pela Daniela Lima, lá na CNN Brasil. STF aceita a terceira leva de denúncias pelo 8 do 1 e número de réus chega a 550. Então temos já 550 réus na tentativa de golpe de Estado perpetrada no 8 de janeiro deste ano. O STF aceitou mais denúncias, né? E aí, para fechar aqui, uma notícia que repercute, na verdade, a entrevista do Gilmar Mendes ontem no programa Roda Viva. Sugiro que vocês assistam, né? Gilmar Mendes critica Lava Jato e Sérgio Moro. Curitiba gerou Bolsonaro e tem o germe do fascismo. No Roda Viva, a ministra ataca métodos usados envolvendo Lula e diz que Moro se posicionou a favor da extrema-direita. Uma entrevista muito dura. Essa notícia aqui é da Cultura, né? Da própria TV Cultura, uma entrevista bem dura do Gilmar Mendes ontem no Roda Viva, detonando, né, a Lava Jato, Moro, Deltan, etc e tal. Então assistam, vale muito a pena, a entrevista está bem contundente mesmo. Uma manchete rapidamente aqui do Diário do Centro do Mundo: Bolsonaro adotou política de saúde do Jim Jones, diz Gilmar Mendes ao Roda Viva, ou seja, o DCM também repercute aqui a entrevista do Gilmar Mendes ontem ao programa Roda Viva. O Jim Jones era aquele cara que tinha uma seita nos Estados Unidos, né, que acabou convencendo as pessoas todas lá a se juntarem a ele. No final das contas, acabou todo mundo morto, né? Então, o Gilmar Mendes ontem no Roda Viva comparou o Bolsonaro ao Jim Jones. E aí, para fechar aqui, o nosso querido amigo Leonardo Sakamoto, lá no UOL também: áudios golpistas indicam que a CPI será uma catástrofe para o bolsonarismo, né? O Sakamoto faz uma análise aqui bastante interessante, com a qual eu concordo, inclusive, que os bolsonaristas e a extrema-direita brasileira não contavam com a aparição dessa busca e apreensão na semana passada, que trouxe à tona uma série de elementos que complicam muito a vida da extrema-direita na CPI dos atos golpistas, porque, obviamente, a CPI vai tentar chamar essas pessoas implicadas nessa operação para depor e vai poder, inclusive, receber material compartilhado do inquérito que levou essas pessoas à prisão e que teve busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Então, a extrema-direita começa a se preocupar e, eventualmente, a se arrepender de ter pensado na CPI dos atos golpistas. Muito bem, terminamos o programa de hoje, né? Hoje estou um pouco rouco, né? Tá fazendo um friozinho aqui no sul, né? O Pedro Falcão deve estar uns 10 graus hoje, né? Tá começando o inverno, né? Gente, este programa volta amanhã às 7 horas da manhã. Se você gostou, deixa um like. Se você gostou, pega o link, manda para sua galera. Vamos fazer esse bolo aqui aumentar, essa audiência crescer. E agora começa o ICL Notícias, primeira edição, o N1. O link está na caixa de comentários da rede social onde você está assistindo a este programa. Então pegue o link, corre para lá que o pessoal vai esmiuçar os novos áudios golpistas que saíram ontem e tem muito mais notícia, análise e comentários. Muito obrigado a todo mundo e
Tchau.